E é tão interessante, Gabi, que já que a gente já tá nesse ponto, que eu acho tão interessante é que depois de algum tempo eu comecei a me relacionar com outros casais que eu via que realmente frutificavam um amor verdadeiro e genuíno. E eu percebi que eu nunca tinha sido amada. Caramba. E como é sentir isso? É frustrante. Porque você entende que você depositou vida e tempo Eu falaria tempo, né? Também. em algo que não deu resultado, que não ia dar resultado. Eu olho pra trás, porque eu tô falando de mim, né? Então eu vou falar de mim. Quando eu olho pra trás, hoje eu entendo que eu nunca fui amada. Porque hoje eu identifico na vida de outras pessoas realmente o que é um amor. De olhar, você vê. Tipo, é nítido, também não tem como esconder. Assim como não esconde a mentira, a verdade também não tem como a pessoa esconder. Nossa, que legal isso aí. Entendeu? É verdade. É isso. E já pegando nisso também, falou que a senhora falou da gente olhar pra trás muitas vezes e enxergar essa frustração. Como a senhora conseguiu sair, por exemplo, desse sentimento de frustração? Vamos supor que alguma mulher tá nos assistindo aí em casa e ela olhou pra trás e viu que a vida dela se resumiu a bater numa tecla que já tava caída, né? Como a senhora acha que é possível se desculpar, né? Seguir a vida de maneira assim, sem se culpar e falar, não vivi aquilo que eu pensava que eu estava vivendo, mas hoje eu já saí desse lugar de dor mesmo. Primeiro, eu quero dizer assim, que a gente sabe que não é fácil, porque senão todo mundo faria. Verdade. Porque você tem que... É uma reconstrução. Na verdade, tem um monte de coisa em ruínas, né? Uma relação abusiva, uma relação conturbada, ela é uma ruína. E ela causa muitas dores, elas causam muitas sequelas. E é um luto. Eu vivi um luto. E o pior luto eu acho que é esse. É você viver o luto de uma situação que você poderia vivê-la, mas você não consegue viver, porque não depende só de você. E eu só consegui porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque não foi fácil. E depois que eu achei, mesmo sabendo que não dava mais para permanecer com aquele relacionamento, porque ele estava me consumindo, ele estava tirando vida de mim. Esse negócio que ela falou é interessante, tirando vida. Ele tira vida. Porque Jesus, ele tem pra gente vida e é vida em abundância. A gente muitas vezes vive determinadas situações que vai... Ela suga, ela tira a sua vida, ela tira o seu vigor, ela tira as suas perspectivas, ela tira os seus sonhos. E eu tive que parar e pensar no que eu ainda poderia salvar. Porque o que tinha passado não tinha mais como. É verdade. Só que eu tinha 4 filhos. E a relação não era mais só conflituosa comigo. Ela também era conflituosa com os meus filhos dentro de casa. E aí, até aquele momento, eu tentava, porque a gente quer esse retrato, esse desenho de família perfeita, como você falou há um pouco tempo atrás, como é que a igreja, né, vê isso. A gente passa muito preconceito. Tanto você com casamento conturbado, quanto você sem casamento. Você passa, querendo ou não, existem vários tipos de pessoas, e querendo ou não, você acaba sendo um pouco intitulada ou taxada. Então você tem que ter um cuidado muito grande para você saber se posicionar aí. Para você nem ultrapassar as outras pessoas, respeitar o limite das pessoas, mas também você não se isolar. E entender que você é uma pessoa normal. E ainda assim resguardar seu emocional, né? E guardar o emocional. E aí eu tomei uma decisão por causa de uma situação com meu filho. E eu pensei que não dá mais. Né? Era tempo mesmo. Já estava passado de tempo, na verdade. Porque eu poderia ter tomado essa decisão antes. Mas como eu falei, hoje em dia não tenho arrependimento. Porque eu fui no limite do meu limite. Fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu tomei a decisão. E dessa vez, quando eu tomei a decisão, depois de várias tentativas, porque quem tem um relacionamento assim, ela não tenta só uma vez, ela tenta várias vezes. E aí a pessoa com aquele senso de remorso, com aquela conversa, aí, eu vou mudar, não sei o quê, e você volta, dá mais uma chance. É como se abusasse do seu sentimento, da sua fé, sabe? Nossa. E achar também assim, e é tão incrível que essas pessoas que abusam, elas acham que elas têm uma sensação de posse.
Verdade. do outro. Uhum. Ela pensa que o outro tá sobre um domínio dela, que a pessoa não vai conseguir sair dali nunca. E eu sempre falava, um dia tudo tem um fim. Tudo tem um começo, tem um meio, mas também tem um fim. Eu falava sempre isso. E o fim chegou. E aí, pra ele foi um choque de realidade, ele levou muito tempo pra entender isso. E só que pra mim também não foi fácil. Porque eu tive que me reconstruir em várias áreas. Quando eu saí daquele relacionamento, aí eu fui ver a dimensão e a proporção do estrago. Caramba. Que não foi pequeno, foi muito grande.